As histórias dos reality shows do Brasil e do mundo são marcadas por participantes que conseguem uma segunda chance, conseguem ter a chance de voltar e fazer um jogo melhor do que fizeram da primeira vez. Porém, a participante que vamos falar aqui teve 3 chances de vencer o jogo. Na primeira participação dela, ela foi até boa, né? Conquistando uma quantidade grande de fãs. Já na segunda temporada e na segunda chance e na terceira chance, ela simplesmente cagou fora do vaso. A primeira temporada dela foi uma temporada muito boa. Assim que ela chega na ilha, ela já se destaca por ser uma das poucas participantes que traz um objeto característico, que é uma prancha de surf, além da sua bagagem. Já inicia também uma certa rixa com a Heather, por mais que ela não seja a rival principal da Heather, mas a gente nota um certo incômodo da Heather com a chegada dela. Tem o interesse romântico também do Jeff, que é desenvolvido nos episódios, e ela também participa de alguns embates, né? Tanto contra o Ezequiel no primeiro episódio, né, em que ele fala sobre a questão da equipe ter mais mulheres, da equipe adversária ter mais mulheres e eles terem perdido. Da questão também da Heather ter falado que ela quebrou o violino da Courtney de propósito no episódio do Caça-Talentos. Mas a questão maior aqui que eu vejo da Bridget é a questão de todos os participantes gostarem dela. A única participante assim que de fato não gosta dela é a Heather e a Eva, pela questão da Eva voltar e falar que ela disse que a Eva precisava controlar a raiva, mas na verdade quem falou isso foi a Courtney e não a Bridget, né? Mas eu acho que os produtores do desenho viram que tinham feito cagada eliminando a Courtney e resolveram então fazer a Eva voltar e caçar confusão com a Bridget sem motivo nenhum, porque a interação da Bridget com a Eva é praticamente zero. Mas aí do nada a Eva volta e já quer caçar confusão com ela. Eu também gostei bastante disso, né? Dessa questão da Eva ter caçado problema com ela, mas eu acho que ela precisava se posicionar mais. Eu acho que seria ainda mais interessante se ela enfrentasse a Eva como a Alexandra enfrentou. Seria mais interessante, mas de qualquer forma não tira a questão da participação dela num contexto geral ter sido muito boa. Ela foi a última mulher da equipe dela a continuar no jogo quando chegou ao fim das equipes, então teve a questão dela entrar na outra cabana onde tinham as participantes da outra equipe, né? Então ela era novata ali naquele grupo, naquela cabana, e aí ela se depara com a Heather e a Alexandra brigando. E aí tem aquela questão de qual lado que ela vai escolher, o lado da Heather ou o lado da Alexandra. Os problemas da Bridget começaram após o fim das equipes. Primeiro pela questão da Eva ter voltado e já ter cismado com ela, mas logo a Eva saiu. E depois quando acontece um pequeno probleminha no desafio do episódio 17. Ela infelizmente acaba sendo atingida por uma rajada de gambá, né, podemos assim dizer, e aí acaba sendo eliminada porque o cheiro dela não estava muito agradável e também porque o Duncan faz uma aliança masculina e vota para que ela seja eliminada. Para mim, o Duncan que tinha que ter saído nesse episódio, não ela. Mas a gente tem ali o final de uma trajetória muito interessante e com certeza quem assistiu Ilha dos Desafios sabe o quanto essa participante foi muito boa nessa temporada, né? Então, ter a eliminação dela nesse momento do jogo é ruim, porque era uma participante que todo mundo queria que ela seguisse no jogo, mas pelo menos ela sai de uma forma injustiçada, com aquele gostinho de poderia ter ficado mais, e não naquela questão de ainda bem que saiu, porque senão ia ter piorado ainda mais a situação, que é o que acontece na terceira chance. Mas vamos falar agora sobre a segunda chance dela. Na segunda chance, ela simplesmente desperdiça completamente a oportunidade de estar ali naquela temporada. Tanto ela quanto o Jeff, né? Porque a questão de eles se preocuparem com o desafio não acontece. A preocupação deles está em apenas se agarrarem, né, em todos os lugares possíveis daquele set de filmagem. Então, eles acabam ficando em 2 episódios, isso porque no primeiro episódio não tem eliminação, porque se tivesse eles já sairiam ali mesmo, mas eles seguem, né, para poder participar tanto do episódio 1 quanto do episódio 2, mas a participação deles se resume a apenas isso que eu falei, apenas grude-grude e nada de jogo.
Temos agora a terceira temporada. Confesso pra vocês que quando eu vi que ela estava nessa temporada, eu pensei, agora sim nós vamos ter a Bridget ganhando alguma temporada do Drama Total. Ela merecia ter ganhado o Ilha dos Desafios, mas agora vai vir aí, né? Vem aí. A volta por cima dela, né? Ela iria finalmente conseguir mostrar que ela é uma participante boa e jogar novamente como jogou no Ilha dos Desafios, na verdade até melhor, e se sairia vencedora, porque agora não tinha o Jeff para atrapalhá-la, considerando a participação dela no Luzes Drama. Mas é aí que a gente se engana, porque temos nessa temporada o grande responsável pelo fiasco que foi a participação dela, o Alejandro. Tudo bem que ela também tem uma parcela de culpa. Começa também com a questão da falta de sorte dela de cair em uma equipe que de vitória só tem nome. E aí acaba que a equipe perdendo e perdendo, uma hora ela ia se lascar. O que eu não queria que acontecesse. Porque nessa temporada a gente tem ela e tem a Lindsay, que eram duas participantes que eu queria que se destacassem mais. Porém, vamos focar aqui mesmo na Bridget, né, que é o tema do vídeo. E aí a gente tem ela já demonstrando um certo interesse com o Alejandro no início do jogo. Eu pensei, acho que isso daí não vai dar bom. E foi o que aconteceu no episódio 4, né? Entrando no É Fria. E ela simplesmente é enganada pelo Alejandro, acaba saindo como defamada, né? Como Piriguete ao invés de Bridget. E aí a gente tem a eliminação dela. Mas eu confesso pra vocês que mesmo ela fazendo isso, de trair o Jeff com o Alejandro, eu pensei, se ela continuar vai ser muito bom. Se ela tivesse um reality show real, como o Big Brother ou como a Fazenda, ela sairia cancelada com certeza. Mas eu queria que ela continuasse. Eu sei que talvez poderia ficar ainda pior ela continuar no turnê, mas eu acho que ter ela como um possível romance com o Alejandro seria interessante porque a Hetty ficaria com raiva definitiva dela. E aí ela poderia se tornar uma grande rival da Hetty, né? O rival oficial. Vocês se lembram que ela participou do Drama Total A Vingança da Ilha? Mas não foi como participante, apenas para poder explicar como funcionaria um desafio. E ela é mencionada pela última vez no Drama Total Corrida Alucinante, né? O Jeff fala dela em alguns momentos, mas é apenas isso que a gente tem de informação dela após a participação dela no torneio mundial. Vamos agora para as minhas notas em cada temporada que ela participou. Lembrando que as notas são de 0 a 10. No Ilha dos Desafios, eu acho que ela merece um 8, porque ela jogou muito bem, foi uma participante marcante, mas faltou ali uma certa comunicação com as meninas, né? Tentar combinar votos com o grupo das meninas, mesmo que ela não concordava tanto com a Heather, mas talvez votar no Owen seria a melhor opção naquele momento. Talvez se ela tivesse aceitado voltar no Owen, que era a ideia da Heather, talvez ela teria continuado. Então eu acho que ela merece um 8, né, no Ilha dos Desafios, porque ela foi uma participante muito boa, mas faltou ali uma certa jogabilidade. Eu acho que ela precisava jogar mais, precisava se aliar a mais pessoas. Mas no geral foi muito boa a participação, foi a melhor, né, das 3 participações dela. Então um 8 para o Ilha dos Desafios. Para o Luzes de Armação eu vou dar a nota 1, porque realmente não tem como eu dar uma nota maior do que isso. Porque a participação dela simplesmente não foi nem participação, ela ficou meio que de figurante, né? Depois ela consegue uma vaga no Consequência, né? Que foi bem melhor do que a participação dela no Luzes de Dramação, mas a questão aqui é julgar mesmo o momento, né? Os momentos em que ela estava como participante, e infelizmente a nota 1 para ela. E no turnê mundial, talvez vai ser uma nota um pouco polêmica, né? Mas eu vou dar um 6, porque eu acho que ela foi uma participante sim muito marcante, por mais que tenha saído muito no início do jogo, mas ela foi uma das primeiras participantes que o Alejandro armou para tirar, né? Então eu acho que ela enfrentou ali o grande vilão da temporada. Ela foi eliminada porque o grande vilão da temporada quis armar para ela. Tudo bem que ela tem também uma parcela de culpa, mas é nota 6 pro Drama Total Turnê Mundial. Deixe nos comentários a nota que vocês dão para cada temporada, igual eu dei as notas aqui no vídeo. E também deixem sugestões de qual trajetória que vocês querem que eu comente, né? Qual participante que vocês querem que eu comente as trajetórias. Se caso for algum participante que só tem uma participação, mas só tem
a trajetória em uma temporada, eu também posso comentar, mas aí não vai ser tanto assim comparando temporadas igual foi com a Bridget. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Falou, galera!